Irmãos, o apóstolo Paulo é tido por muitos, depois de Jesus, o homem mais importante do Novo Testamento. Por sua teologia, por seus ensinos, por todos os escritos que ele deixou e que norteia hoje a nossa caminhada cristã na igreja. E estamos vendo aqui um relato dos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo para nossa reflexão. Talvez, para muitos hoje, um retrato desse de fim de vida é um retrato de derrota, tendo em vista o que as pessoas têm buscado hoje, dentro do evangelho moderno, o evangelho da vitória, das bênçãos sem fim e de uma vida repleta de gozo e alegria. E não é isso que nós observamos aqui. O apóstolo Paulo está no seu momento final, já prestes a ser sentenciado, e está descrevendo uma realidade até triste. Acredito que muitos hoje iriam pôr em xeque a fé de Paulo. Como um homem de Deus termina assim? Como um homem de Deus tem tamanho fim? Mas nós estamos vendo aqui que não é um fim de derrota, é um fim de vitória. E o que precisamos fazer essa noite é refletir, por meio da vida do apóstolo Paulo, a nossa própria vida, a nossa própria existência aqui, de uma maneira mais sadia e bíblica possível. Porque, meus amados irmãos, ele está escrevendo ao seu companheiro Timóteo, dizendo: Timóteo, tenha pressa em vir ter comigo, porque é certo que a minha sentença será executada brevemente. E Paulo queria vê-lo antes de partir. Paulo queria continuar a dar uma instrução a Timóteo também, que iria ficar. Só que esse relato final de Paulo, ele expressa algumas verdades que precisa entrar na nossa consciência hoje, de estilo de vida, de uma reflexão cristã bem profunda. Porque essa realidade atual, ela aponta para algo perigoso. Esse evangelho triunfalista, de vitória, ele é perigoso. Porque a vida não é isso. A vida real, a vida que nós vivemos, é uma vida de altos e baixos, é uma vida de problemas, de alegrias, de lutas, de guerras. Essa é a vida real. E o que nós precisamos pensar à luz do evangelho é o seguinte: assim como Paulo teve esse final, se nós pegarmos também os outros grandes do Senhor, os apóstolos, não tiveram nenhum final triunfalista. Assim como eles tiveram um modelo de vida que, por amar a Jesus e ao evangelho, resultou nessas consequências, nós não podemos viver uma vida tão diferente assim. E é nesse ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite. Olha o que esses servos do Senhor vivenciaram no seu tempo. Precisamos trazer, dadas as devidas proporções, para o nosso tempo. O que o evangelho produziu na vida deles foi mais perda do que ganho. E é nesse ponto que eu quero refletir com os irmãos essa noite. O que realmente nós temos perdido ao amar a Jesus? E eu não estou dizendo aqui, por isso que eu disse, trazendo as devidas proporções. Não é uma questão de vida ou morte, ainda que no futuro possa acontecer, mas uma questão mais prática de vida. Porque esse evangelho da vitória é um evangelho que não tem lugar a perda, não tem lugar a passar por situações, não tem lugar o sofrer, e isso é perigoso. Esses homens aqui, como Paulo está dizendo aqui no seu último relato, que é um relato de perda, ele perdeu muito por amar a Jesus. Esse homem perdeu sua liberdade, esse homem perdeu o prazer. E é nesse ponto nós precisamos pensar o que realmente nós temos perdido. Essa consciência, ela está dentro do nosso coração, por amar a Jesus, por verdadeiramente querer servi-lo. Eu terei sim perdas e dissabores.
Eu não irei agradar a todos, nem todos há de me agradar. Eu irei perder. E é nesse ponto que a reflexão é importante, porque se nós entramos pela porta da comunidade de fé só pensando em ganhar no nosso bom proveito, nós estamos pensando errado. Você vai perder. E é o que Paulo está vivenciando aqui. Timóteo, vem depressa, porque eu quero falar contigo. Olha só o que aconteceu. Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou e foi para Tessalônica. Haverá perda de pessoas ao redor, haverá perda de companheirismo, haverá perda de amizade, haverá. É um caminho que se traça. Olha, eu estou num caminho de cá. Demas amou esse mundo e não tem como mais ele estar comigo, perdi. Demas me desamparou. E há aquele crente cristão que acha que tem que agradar a todos, no sentido de farei tudo por todos, todos me amarão. Não é bem assim. Demas me desamparou. Eu estou indo para cá, ele está indo para lá. Caminhos distintos. Não tem como ser o bom samaritano no sentido de achar que por amar a Jesus todos iremos agradar. Não. Todos estarão ao nosso lado. Não. Por amar a Jesus haverá perdas de amizade. Por amar a Jesus haverá perda de pessoas que outrora foram tão próximas. Pessoas que não irão desejar mais estar perto, pelo caminho que você decidiu traçar. Demas me desamparou. Perda. Talvez, se o caminhar de Paulo fosse outro, Demas estaria lá. Ele está trazendo aqui um relato final realmente triste, mas mostrando para a gente o seguinte: olha, servir a Deus é ir na contramão do mundo. E isso gerará perda. A ideia hoje é o seguinte: estão pregando algo diferente disso, de somente aquisição. E isso não é correto, não é bíblico. Demas me desamparou. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Demas foi buscar o seu caminho, diferente do meu. Outros eu tive que enviar para igrejas, para ajudar as igrejas lá. Lucas está comigo. Há de ficar a minoria, Ele mesmo vai dizer: olha, eles vão blasfemar de vocês no caminho, lá em Efésios, que vocês estão traçando, por não mais caminharem com eles no mesmo desempenhamento de dissolução, por escolher um estilo de vida diferente, pessoas se afastarão. Se você é um cristão, que o mundo tem amizade com você na totalidade, reveja. Se o caminho ele é igualitário, reveja. Porque o verdadeiro cristão terá essas perdas. Poxa, antigamente você ia para esse tipo de ambiente comigo. Hoje em dia você não vai mais. Não vou mais. Tinha essas práticas com um grupo. Hoje em dia você não faz mais. Hoje em dia eu não faço mais. E vão dizer: ah lá o fanático, ah lá o Bíblia, ah lá não sei mais o que. Isso é normal. Isso é isso aqui. Agora, quando nós nos tornamos um na multidão, mais um entre eles, devemos rever. Isso é uma perda. Alguém que outrora estava junto contigo, essa pessoa não mais quer estar junto contigo pelo estilo de vida que você assumiu. É uma perda. Só Lucas está comigo. E continua: toma contigo Marcos, traz-o, pois me é muito útil para o ministério. Paulo está dizendo, e nesse caminhar também há perdão, como outrora Marcos não foi útil e foi o caso de discórdia entre ele e Barnabé, agora ele é muito útil. A gente consegue ver aqui que a decisão de Paulo em seguir e amar Jesus não mudou completamente, e isso repercutiu em quem estava ao redor e dentro dele mesmo. Mas ele que ele é muito útil hoje para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Eu estava pensando nisso. Interessante. Podemos fazer uma analogia bem importante aqui. Por servir a Cristo Jesus, esse homem nem conforto tinha. Ele não tinha privilégio nenhum.
estava num lugar, o inverno estava para vir. Imagina você preso, encarcerado, e normalmente era masmorra, fria, o que estava para vir era o inverno, e ele preso por amar a Cristo. Quando tu vier, traz a capa, porque nem isso eu tenho aqui. Que eu deixei em Troas, em uma das viagens dele, por amar a Cristo ele não tinha conforto. E tem muito crente buscando conforto, buscando andar sempre da melhor maneira, naquilo que lhe é confortável, naquilo que lhe é conveniente. Por amar a Cristo, você vai perder a conveniência. Por amar ao Senhor e por obedecê-lo, nem sempre aquilo que mais nos agrada é o que faremos. São esses pontos que precisamos pensar através da vida de Paulo, nesse fim. Traz lá os pergaminhos, quando vier, traz também os livros. Mesmo indo por fim, não deixou de estudar. Mesmo indo por fim, não deixou de ser um estudioso da palavra. Você consegue perceber o que lhe faltava naquele exato momento. Será que hoje, se nós tivéssemos uma condição de escolher desconforto, de escolher perda por Cristo, nós assim o faríamos? Aqueles homens, ao afirmar que Jesus estava vivo, colocaram algo nas costas, sim. Aqueles homens, por servir a Cristo, foram homens odiados, sim. Um pregador americano, foi muito feliz ao afirmar: Jesus disse que nós seríamos o sal da terra. O sal, você não tem vontade de engolir, tem vontade de cuspir. E isso é ser cristão. É ser alguém indigesto nesse tempo. Não de arrogância, ou de soberba, ou de qualquer tipo de coisa ruim assim. Mas por servir a Jesus, ser indigesto por uma vida diferente, que segue, que ama e que exala Jesus. Por alguém que escolhe o caminho oposto. Por alguém que escolhe perder por amar o seu Senhor. O contrário das pessoas hoje que amam o mundo, tudo que o mundo tem para oferecer. É interessante que essa dicotomia da perda da última vida, que de fato não parece vitória, por essa visão moderna de hoje, nossa, o fim. Porque o que Deus prometeu aos seus é o melhor da terra. O cristão não pode padecer, não pode aceitar. Esse homem está aqui dizendo: olha, gente me deixou. Está vindo frio, nem a capa para me aquecer eu tenho. Os meus livros, traz para mim, que também não tem muita coisa aqui. Ele perdeu amigos, ele não tinha companheiros, perdeu alguns companheiros, não tinha conforto, não tinha muita coisa, mas ele tinha o Senhor. Aleluia. É isso que é muito mais perda do que ganho, naturalmente falando. Mas espiritualmente falando é o contrário, é perder para ganhar, sim. Nessa balança da perda dessas coisas, por ser um cristão, nós ganhamos Cristo. Todo mundo me abandonou na minha primeira defesa, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu, me apareceu, aleluia. É essa escolha que nós temos que fazer, ainda que nós perdamos muito, mas que nós venhamos obter o Senhor, aleluia. Para nos fortalecer em todo o tempo. É essa boa reflexão. Se ficarmos presos nas nossas conveniências, perderemos o Senhor. Mas se o Senhor tiver mais peso do que tudo em nossas vidas, se nós o ganharmos, ganharemos tudo. E é o que o ser humano não entende. Ele prefere agradar para não perder ninguém. Ele prefere andar no curso do mundo para não chatear os supostos amigos. Ele prefere o seu conforto, a sua conveniência, para fazer aquilo que ele deseja, o que ele bem quer, que lhe é confortável. Ele não quer perder nada. E vai dizer que isso é o melhor da terra. Ah, meu amado irmão, mas o melhor é o pão vivo que desceu do céu.
ainda que perturbe, que ganhamos Cristo. Mas o Senhor me assistiu, aleluia. Isso aqui é maravilhoso demais. Todo mundo me abandonou, ninguém foi ao meu favor, todo mundo se afastou de mim, não, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Porque quando havia uma sentença romana, a execução era imediata. E com Paulo não foi assim. Por intermédio do Senhor. Ele foi sentenciado, ele teve um tempo de espera, carcerado em Roma. Nesse tempo ele pregou aos de César. Nesse tempo vinham os seus companheiros de jornada. Nesse tempo ele escreveu muita coisa. O evangelho foi espalhado, foi cumprido, ele foi liberto da boca do leão, porque ele não morreu imediatamente. Mas por quê? Porque ele tinha o Senhor. Hoje é o contrário, e é por isso que nós conseguimos observar tanta frustração. É por isso que nós conseguimos observar tanta gente enfraquecida na fé. Porque o que elas querem é só seus ganhos. Eu vou na igreja para ganhar. Eu vou na igreja para obter. Em Jesus é mais perda que ganho. Aqui, fisicamente. Mas espiritualmente a coisa é totalmente o contrário. Perdi todo mundo, mas o Senhor assistiu. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã. O verdadeiro cristão é isso. Ele quer ganhar a Cristo. Mesmo que isso venha trazer guerras na vida dele, na vida dela. Mesmo que isso a coloque em choque com muita gente. Jesus falou isso. Eis que eu não vim trazer paz, não, vim trazer guerra. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Por minha causa, filhos se levantarão contra a sua mãe. Por minha causa, a mãe se levantará contra os filhos. E qual é o sentido disso? Justamente essa escolha. Por escolher a Cristo, há de perder. Porque talvez muitos não concordarão com o novo estilo de vida. Talvez uma mãe não há de concordar que uma filha ou um filho seja um cristão. A gente vê isso aos montes. Principalmente em lugares onde há perseguição à igreja. Ou no sentido mais amplo como o nosso, você escolher um caminho do Senhor pode incomodar aquele que não quer escolher. Isso pode gerar uma guerra dentro de um lar, dentro de uma realidade. E isso é normal. E assim tem que ser. O contrário é que não é normal. Esse crente ecumênico, esse crente que quer andar em todos os lugares e ser pomposo, não é essa a visão. É perder. Um amou o presente mundo, não anda comigo. Temas. Enviei outros para fazer. Lucas está comigo me ajudando aqui. Traz Marcos para me ajudar também. Na defesa, ninguém veio. Todo mundo abandonou. Mas o Senhor está comigo. A pregação foi livre. E o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha a fé desse homem. Eu padeci tantas coisas, mas o Senhor me livrará. Que obra maligna é essa? É não estar com Deus a salvo no reino celestial. A obra maligna é escolher as coisas do mundo em detrimento de Jesus. Aleluia. A obra maligna é nos colocar na condição de querer ganhar o mundo aqui, sendo que a nossa duração é 70 anos. Somos como a erva que passa. Talvez possa assustar alguns. Ei, você não vai viver aqui para sempre, não. Aqui é transitório. Aí eu quero ganhar, como se eu vivesse aqui, fosse viver aqui eternamente. Não. Que nós percamos muito, mas que ganhemos a Cristo. E se assim for, estamos ganhando tudo.
Que o Senhor me livre dessa obra maligna de amar esse mundo como Demas. Que o Senhor me livre dessa obra maligna de buscar os meus confortos. Que o Senhor nos livre dessa obra maligna de querer servir da nossa maneira. Que nos leve a salvo para o seu reino celestial. E ele termina, volta a dizer, essa visão para muitos é: nossa, ele perdeu. Está preso, sem nada, sem capa, sem livro, sem amigos, sem nada. Já era, ele perdeu. Não. A ele glória, aleluia, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Vitória. Perdi muita coisa aqui, mas não perdi Cristo. Um pouquinho antes ele diz a sua frase muito famosa: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A ele seja a glória. Meu irmão, minha irmã, não fique triste pelas perdas, não. Glorifica a Deus. A ele seja a glória. Porque Cristo é muito mais do que tudo isso. Cristo é muito mais do que um conforto, é muito mais do que uma falsa amizade, é muito mais do que curtição e prazer, é muito mais do que isso. Se por amor a Cristo perdeu, glorifique. Aleluia. Glória seja a Ele, amém. Um homem que está preso. Será que muita gente daria glória hoje passando por situações? Não dá agora. Há muitos queixumes e muitas murmurações. Mas olha aqui o relato do último minuto de Paulo. Para o mundo de hoje é derrota. Mas aqui estamos vendo uma vitória triunfante. Porque mesmo de tudo isso, o Senhor me conduzirá a salvo. Glória seja a Ele, amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, reflitam sobre o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Qual o tipo da nossa mente ao adentrar na comunidade de fé? Se a nossa mente é servir a Cristo pelas benesses, se a nossa cabeça ser feliz, é ser abençoado todo o tempo, completamente por Cristo Jesus, repense. Porque nesse quadro não se encaixa essa vida de Paulo aqui. Acha que ele estava feliz, carcerado? Tu acha que ele estava feliz com frio? Você acha que ele estava feliz vendo as pessoas se afastarem dele? Não estava feliz. No sentido humano de dizer, do prazer. Havia prazer nisso? Não, quem ia sentir prazer estando preso? Mas esses homens eram felizes em Jesus. Eles saltavam de alegria por ter tomado uma pedrada, por ter sido espancados e jubilavam. Trago em mim, na minha carne, as marcas de Cristo. Porque eles a obediência era muito maior. Eles sabiam que passaremos essas situações aqui, mas Cristo me conduzirá até o final. Haverá perdas. Temos que pensar isso. Nossa caminhada tem gerado essas perdas. No sentido em Cristo, tá? Em Cristo. De infelizmente, por você querer uma vida separada, pessoas se afastarem. Por você querer viver uma vida com Deus, de fato você não priorizar o seu conforto. A sua ideia não é essa, né? Pensar em si como se o mundo fosse só aqui. São essas coisas. Porque eu tenho certeza, meu amado irmão, muita coisa há de bater na sua porta, justamente para te desvencilhar ou te desencaminhar dessa visão. Pensa só em você. Naquilo que você pode obter. Naquilo que você vai ganhar. Tira da tua mente essa verdade, como Paulo está dizendo aqui. É muita perda. Mas há muito ganho no reino celestial. Temos que ser esse sal. Temos que ser esses verdadeiros cristãos, que não se conformam com este mundo, mas que renovam a sua mente dia a dia, por esse conhecimento benéfico do Senhor.
de que não é só vitória não, irmão. É luta. E às vezes mais luta do que vitória. Mas há muito gozo e alegria, porque a presença do Senhor é abundante em todo o momento. Tem de grande gozo quando enfrentarem essas guerras, porque produz perseverança, paciência, experiência no Senhor. O mundo é loucura, né? E no modernismo também. É pensamento de derrotado. Gente que pensa pequeno, porque está aceitando a derrota. E Deus não te fez para isso não. Opa, então o apóstolo Paulo não foi servo de Deus. Olha o quadro final. Estou sozinho. O Senhor está comigo. Estou aqui nessa situação. Mas o Senhor me conduzirá até o fim. Perda. Que a nossa consciência entenda isso. Se nosso objetivo em Deus é o nosso favor, estamos pensando errado. E que na caminhada fidedigna haverá muitos dissabores, muitas perdas. Mas no final tem que ser como está dizendo aqui. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos agradecer o Senhor.